Oi, gente, bom dia. Eu espero que estejam todos bem, com saúde em casa, se cuidando, né? É necessário. Mas também é necessário a gente continuar aprendendo, continuar estudando. E para isso a gente está aqui. Hoje a gente vai começar a conhecer um dos conteúdos de história mais interessantes, que é o Egito Antigo. Essas aqui são dos mais famosos monumentos que sobraram, né, do que foi aquela civilização antiga, conhecida como as famosas pirâmides do Egito. A única maravilha do mundo antigo que está de pé, né? Para a civilização egípcia, ela tinha uma importância grande, pois nela estava guardado o corpo do faraó, o corpo mumificado do faraó, que esperava ao seu provável retorno à vida. Sim, retorno à vida, pois os antigos egípcios acreditavam no retorno à vida. A alma voltaria para o corpo, desde que ele estivesse bem conservado e desde que a pessoa fosse merecedora dessa honra, né, de voltar à vida. Por isso, os grandes faraós, que eram os reis dessa civilização que a gente vai estudar, muito importante, construíam enormes edificações para guardar tesouros, materiais importantes que eles julgavam, que eles queriam usar quando retornassem à vida. Tá aqui as famosas pirâmides. No conteúdo, vocês vão entender mais ainda a importância delas para essa civilização. Só para vocês saberem, hoje existe Egito atual, certo? Com capital no Cairo. Ainda utiliza-se muito das águas do rio Nilo, certo? É um país bastante, 85%, 90% da população é muçulmana. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Um país bem desenvolvido, lógico que tem seus problemas sociais, mas um país bem desenvolvido que ainda utiliza bastante as águas do seu rio mais importante, o famoso Rio Nilo. Vamos aqui começar a entender a importância vital desse rio para a história dessa civilização. O Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto. O famoso historiador grego, ele se interessou muito pela história dessa civilização e ele, quando ele fala essa frase, nos dá uma luz do quanto esse rio era importante para a formação da civilização egípcia. É importante vocês entenderem que quando ele fala isso, né, na mentalidade dele, no mundo antigo, ele quis dizer que a civilização egípcia só foi possível a existência dessa civilização por conta desse rio. É óbvio que hoje a gente sabe que se não tivesse existido o trabalho humano, se não tivesse existido a descoberta da agricultura, se os nômades não tivessem se fixado nessa localização, realmente a civilização não existiria. Portanto, o rio Nilo é vital, mas o trabalho humano também foi muito importante. Vamos aqui. Para a gente começar a localizar esta civilização. O Egito está situado no nordeste da África. Sim, na África. Em meio a dois imensos desertos. O deserto da Líbia e o deserto da Arábia. O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido, que compreendia duas grandes regiões. O Alto Egito, a região do Vale, e o Baixo Egito, região do Delta do Nilo. Falei bastante, agora vocês vão ver a imagem, vai ficar mais claro para vocês, certo? Bom, vamos começar para cá. Tia, cadê o Rio Nilo? Tá aqui, ó, Rio Nilo, começa para cá, passa pelas cataratas. Essa parte aqui é o famoso Alto Egito, e ele vai para cá descendo, deságua no mar Mediterrâneo, que é um mar muito importante para essas civilizações que a gente vai estudar, e aqui se fixou o Baixo Egito. Vocês devem estar pensando aí, por que o Baixo Egito está na parte de cima aqui do mapa e o Alto Egito está na parte de baixo? Porque a gente, quando fala dessa nomenclatura, a gente não está falando da posição geográfica. Baixo e Alto Egito está se referindo ao rio. E o rio, ele começa aqui no Alto Egito, a parte alta do rio, e deságua
no mar Mediterrâneo. Por isso alto aqui e baixo aqui. Saibam, o Egito, a civilização egípcia, é considerada um oásis no meio de desertos. Tinha o que seria desertos? Deserto, local com areia, praticamente impossível criar civilizações, pois não tem água, não tem como sobreviver. Tanto o deserto da Arábia, quanto o deserto da Líbia. Quando a gente fala que o Egito é um oásis, porque é um local fértil, com água, que possibilita a sedentarização. Lembra da sedentarização? Pois bem, possibilita que as pessoas ficassem naquele local, formassem suas aldeias, nesse caso aqui eram seus nomos, e passassem a viver, tirando do plantio, né, possibilitado pelas terras férteis do Rio Nilo. Certo? Mas como é que era o cotidiano, como é que essas pessoas viviam no início dessa civilização? Vamos aprender aqui. Bom, o cotidiano no Antigo Egito. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Vocês viram, né? Deserto. Desde 5.000 anos antes de Cristo, habitantes de aldeias próximas do Rio Nilo cultivavam cereais como o trigo, o centeio, a cevada, legumes, frutos, linho, algodão, papiro. Isso foi possível porque souberam aproveitar as cheias do Rio Nilo. Bom, a partir da observação e da vivência, as pessoas que se fixaram, né, nas proximidades do rio, eles perceberam que as enchentes, as chuvas, os períodos de chuva que enchiam o rio e faziam eles transbordar suas águas, eram frequentes, sempre aconteciam num período fixo. Daí eles começaram a estudar e a organizar o território para que eles melhorassem, para que eles pudessem viver ali. Como assim, professora? Vamos aqui. Anualmente, entre junho e novembro, as chuvas caem. O Rio Nilo enche e transborda. O que, por exemplo, se as pessoas morassem bem próximo ao rio, na época quando transbordasse, não dava para eles ficarem ali. Né? A partir de novembro, as águas baixam, o rio volta ao seu leito, ao local normal, e a terra fica coberta por uma rica camada de humus, que favorece a prática da agricultura. Humus é o fertilizante que sai do rio, né, das cheias do rio, e aquela região onde estava alagado, quando seca, fica só aquele pântano totalmente fértil, totalmente pronto para o plantio, para que colocassem os grãos e de lá praticassem a agricultura. Tá? A terra fertilizada pelo humus é semeada, plantada. Entre abril e junho ocorre a época da colheita. Pois bem, essas pessoas que começaram a viver nas mediações próximo ao Rio Nilo, eles começaram a utilizar as regulares cheias e secas desse rio. Né? Aí aqui a gente vai ter uma noção do que é que eu estou falando para vocês. A gente tem a imagem do rio, a gente tem a imagem das pirâmides, a gente percebe que a região ao redor do rio é bem verde, diferente das partes mais distantes, que são os desertos, que a gente conhece, que eu já falei para vocês. Né? Como é que os egípcios antigos começaram a viabilizar, fazer com que esse local ficasse bom para que eles sobrevivessem e deles tirassem a sua sobrevivência? Eles começaram a construir canais de irrigação para usar a água da melhor forma possível. Por exemplo, para plantação, para criação de animais, para banho, para alimentação, né? O rio também era usado para deslocamento, tanto de mercadorias como de pessoas. Essa imagem aqui vai deixar melhor para vocês entenderem. Ó, os egípcios desenvolveram um sistema de irrigação complexo, que levava as águas do Nilo por meio de canais até os campos. Aqui os campos, a água vinha daqui, ó, e ia irrigando a terra todo o tempo irrigada. Os lavradores utilizavam arados puxados por animais. Para revolver, mexer a terra lodosa. Terra lodosa era a terra que era sempre molhada, né, porque ficava nas mediações do rio e estava sempre irrigada. Em seguida, soltavam carneiros
para que eles ajudassem com que os cereais, né, que eles colocavam, fossem fixados melhor na terra. Em seguida, soltavam os carneiros e cabras que pisoteavam o terreno, ajudando a enterrar as sementes. Havia também um aparelho simples, o chaduf, ao fundo. O chaduf facilitava a vida dos camponeses, né, os camponeses, uma das classes mais importantes da civilização, que a gente vai já entender. Facilitava, né, para que eles pudessem pegar a água e para o seu uso, certo? Para que plantações, embarcações, percebam como eles começaram a utilizar a água do rio para que essa civilização pudesse prosperar. Tá. Vamos entender como é que foi a formação desse povo. Em 8.000 anos antes de Cristo, a região já era habitada por grupos nômades, aqueles grupos que passavam por lá, mas não se fixavam, pois ainda não tinham descoberto a agricultura. Em 5.000 anos antes de Cristo, o início do desenvolvimento da agricultura ao longo do rio Nilo, fato que possibilitou a vida sedentária. Lembre-se, para quem ainda não aprendeu, somente a agricultura possibilitou o sedentarismo. E foi o sedentarismo que possibilitou o surgimento das civilizações, que primeiro foram aldeias, depois foram cidades-estados, depois foram reinos, e quando conseguiam se tornavam grandes impérios, que é o caso dessa civilização que a gente vai estudar, que a gente está estudando. Bom, com o passar do tempo, esses povos formavam comunidades agrícolas independentes, províncias denominadas nomos. Os grupos que se fixaram nas regiões ali do rio Nilo chamavam nomos. Cada grupinho daqueles era um nomo independente. O chefe desse nomo chamava nomarcas. Lembrem-se, tá? Disputavam com frequência o domínio das áreas férteis. Quanto melhor a terra, né, o que ficava com a terra menos fértil, a terra que dela podia tirar menos coisas, queria pegar a melhor terra. Por isso sempre existiu muita disputa pela terra mais fértil, pela terra que dava mais colheita. Bom, só para entender, formação do Estado no Egito Antigo. Existiam os nomos, né, que era um conjunto de aldeias governadas pelos nomarcas, nome dado aos chefes mais poderosos. Aí para vocês entenderem como chegou a unificação e a formação do Império do Antigo Egito. Primeiro existiu a formação dos nomos, inicialmente, sedentarizaram e formaram as aldeias que se chamavam nomos. Havia muitos conflitos por conta de guerras, eles queriam a terra mais fértil, eles queriam a melhor localização, né? Eles brigavam muito entre eles, ao ponto de que, um período que se formou dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Foram se formando, foram se unificando, o nomarca mais forte foi ganhando território, ao ponto que sobrou apenas dois nomos, o Alto e o Baixo Egito. Conflitos entre o Alto e o Baixo Egito formou a unificação do Egito. Vamos aqui que vocês vão entender. O primeiro faraó que venceu a batalha entre o Alto e o Baixo Egito foi Menes. Menes é considerado o primeiro faraó do Egito, unificando e fundador da primeira dinastia. A dinastia é o grupo familiar que vai permanecer no poder. Por exemplo, a partir de Menes, o filho dele, quando Menes morrer, o filho dele vai assumir o poder. O filho dele é que vai ser o faraó. Vamos aqui. A coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. A coroa vermelha era usada pelo governador soberano do Baixo Egito. E quando houve a unificação, quando Menes ganhou a luta entre o Baixo e o Alto Egito, ele passa a usar as duas coroas, dando a entender que a partir dali o Egito vai ser apenas um reino. Também existia a coroa azul.
que era usada apenas quando tinha guerra com outros povos, certo? Vamos aqui. Para a gente aprender um pouco, para a gente entender a história do Egito Antigo, que foi bastante longa, os historiadores eles dividiram em períodos. Sempre vai ser assim, tá, galerinha? Prestem atenção. Ó, uma história política do Império Egípcio pode ser dividida em 3 períodos, entre os quais existem os períodos intermediários. É um período quando tem crise, enfraquecimento do poder do faraó. E esses períodos a gente chama períodos intermediários, certo? Quando o Egito vive um momento de crise, com enfraquecimento do poder do faraó e invasões externas. Vamos ver aqui a linha do tempo. 3.100 anos antes de Cristo houve a unificação do Egito. O grande império, o primeiro império, né, que é o chamado Antigo Império, durou de 2.680 a.C. a 2.180. Depois teve um primeiro período intermediário, crise, seca, problemas com o faraó, problemas com revolta dos camponeses, faraó perde poder, e aí existe o primeiro período intermediário. Depois a gente vai ter o Médio Império, de 240 a.C. a 1780 a.C. Outro segundo período intermediário. Mesma coisa. Períodos intermediários são períodos de crise, períodos de grandes problemas em que o faraó não tem poder sobre o Egito. Depois desse período, a gente já começa 1580 a.C., começa um novo império. Nesse período aqui, a gente vai falar de um por um, mas nesse período aqui a gente pode realmente dizer que o Egito foi um império expansionista, foi um império militar, foi um império totalmente poderoso. A partir de 1070 a.C., ao terceiro período intermediário, e desde então, nunca mais, na história do Egito, teve outro império. Vamos entender passo a passo. Aqui. O Antigo Império, 2680 a 2180 a.C. O que é as partes mais marcantes desse Antigo Império? Esse período foi marcado pelo desenvolvimento da agricultura, né, que é bem no início, né, pela construção das grandes pirâmides e inúmeras obras públicas. No Antigo Império foi concluída a unificação do Egito com Menes. Os faraós conquistaram os poderes religiosos, militar e administrativo. Entre eles, Quéops, Quéfren e Miquerinos, pois foram responsáveis pela construção das pirâmides de Gizé, as famosas pirâmides que eu já mostrei para vocês. Esses faraós foram os faraós mais importantes desse período que a gente está estudando, tão importantes que deixaram aí um monumento para a humanidade que está de pé até hoje. Só para vocês terem noção, né, da grandiosidade da pirâmide de Quéops, que é a maior das 3. Aqui é uma provável imagem de Quéops, o faraó da época. A gente tem outra imagem aqui. E, pessoal, a gente vai começar a ver a grandiosidade dessa obra. Só para vocês terem uma ideia, de altura, ela tem 146 metros. Imaginem aí uma civilização que não tinha um desenvolvimento técnico, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, construir algo sem uso de argamassa, viu? Sem uso de cimento. Algo que ficasse, que perdurasse até hoje. Não é que eles arrastavam pedras de 2.500 toneladas. Até hoje existem várias e várias teorias. O que é mais aceito é que mais ou menos 100 mil homens trabalharam nessa construção em aproximadamente 30 anos para construir essa edificação. Essa edificação seria a morada eterna, né, do faraó até o retorno da sua vida. A gente tem a noção do poder que esse faraó alcançou nessa época de desenvolvimento, que lhe deu riqueza suficiente para mexer com esse tanto de gente nesse tempo enorme para construir algo tão grandioso quanto isso. Vamos aqui. Aqui a gente tem a pirâmide de Quéfren, um pouco menor. O que destaca a pirâmide de Quéfren é a esfinge de Gizé. Essa esfinge,
acreditavam eles que era para proteção. Uma das coisas mais legais quando a gente fala hoje da esfinge, né, é a questão do mistério que tem sobre ela, né? Existia uma lenda, isso não é provado cientificamente, historicamente não, é mais um mito, né? Dizia que quando as pessoas se aproximavam da esfinge, ela falava a seguinte frase: decifra-me ou te devoro. E aí ela falava, dava uma charada e a pessoa tinha que dizer, tinha que resolver a charada, né? Uma das mais famosas era assim: que animal é que pela manhã ele anda de 4 patas, à tarde ele anda sobre 2 patas e à noite ele anda sobre 3 patas. A pessoa tinha que descobrir essa charada. Alguém daí sabe? Já ouviu falar? Se sim, coloca aí no chat. Certo? Eu vou dar essa resposta no final da aula. Só repetindo. Que animal é? Que animal é aquele que de manhã anda em 4 patas, de tarde anda sobre 2 patas e à noite anda sobre 3 patas. Usem aí a imaginação, ou quem já sabe, já pode começar a colocar aí no chat. Vamos lá. É outra pirâmide de Ed Kefren, né? A imagem dele. Outro poderoso faraó. Tem aqui, né? A gente acredita-se que essa seja a imagem aproximada dele. Bem, no final de 2180 a.C., o faraó perdeu sua autoridade pela ação dos seus auxiliares, que foram apoiados pela nobreza, fato que possibilitou a invasão de povos estrangeiros, povos asiáticos. Aí começa o primeiro período intermediário. Dele não faz parte, nenhuma parte de império, né? Dele tem enfraquecimento do faraó. Por isso a gente vai falar do Médio Império, que foi de 2040 a 1780 a.C. Nessa fase, os faraós conquistaram poder e expulsaram estrangeiros. Indivíduos de camadas sociais inferiores passaram a ser aceitos no exército, fortalecendo a instituição. Era necessário que o exército fosse forte, porque eles começaram a perceber, né, que existia um interesse de outros povos de estar naquela região fértil, aquela rica região. Então, eles começaram, a partir do Médio Império, a investir no exército, até como proteção. Nesse período, o Egito expandiu fronteiras ao sul, conquistando a Núbia, região rica em minérios. É nesse período que o Egito, a civilização egípcia, vai começar a se apropriar do ouro. Um ouro tão característico, né, quando a gente vai falar das riquezas, dos faraós, a riqueza que brilha nos olhos quando a gente fala do povo egípcio, foi basicamente nesse período aqui, quando ele se aproxima e domina a região da Núbia. Apesar da prosperidade econômica, o Egito passou por inúmeros problemas ocasionados por revoltas e guerras. Principalmente crises internas. O poder do faraó enfraqueceu, possibilitando o domínio de povos estrangeiros, como os Hyksos. O que favoreceu a vitória e o domínio do Egito pelos Hyksos foi porque eles eram na batalha, eles tinham armas melhores do que o povo egípcio. Por exemplo, os egípcios eles não conheciam o cavalo e nem o carro de guerra. Quando os Hyksos chegaram atacando, o exército do Egito perdeu porque os Hyksos eram melhor armados. Começa, a partir disso aqui, o segundo período intermediário. Daí a gente vai começar a entender um pouquinho o que foi o Novo Império. Como eu tinha dito para vocês, que é aquilo que é o grande império mesmo da história do Egito. Foi de 1580 a 1070 a.C. A expulsão dos Hyksos marca o início de uma nova fase de grande expansão militar e territorial. Os faraós organizaram exércitos e invadiram territórios na África, como a Núbia, a Ásia, como a Síria, a Fenícia e a Palestina. Seus domínios se estenderam até a Mesopotâmia.
Tá aí. Então, quando a gente fala de império, uma das características de império é expansão, é ganhar território. E é nesse momento aqui, de fato, que a civilização egípcia, no novo império, tem direito a usar esse nome. Porque eles ganham, eles aumentam o seu território e, naturalmente, o seu poder e, naturalmente, as suas riquezas. Faraós importantes do novo império. Tutmoses III, Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton. Preste atenção que eu vou explicar a respeito disso. Tutancâmon, Ramsés II. Faraó importantíssimo, tão importante que os faraós depois deles foram só acrescentando Ramsés IV, Ramsés V, porque queriam usar do poder, queriam usar da glória que esse nome, dos feitos que esse faraó teve. Amenófis IV, também conhecido, também chamado por Akhenaton. Por que eu quis frisar este faraó? Eu ainda não falei, mas a civilização egípcia, ela é conhecida porque, basicamente, ela é politeísta. Eles acreditavam em vários e famosos deuses, muitos deuses. Apenas em um período da história desse povo, foi tentado, houve o que a gente chama de monoteísmo, a crença em apenas um deus. E o faraó que fez essa mudança na religião foi o Amenófis. Ele fez isso por acaso? Historiadores, estudiosos acreditam que Amenófis fez essa reforma religiosa porque os sacerdotes, aquelas pessoas que eram responsáveis pela religião, estavam ganhando muito poder, muita riqueza, ameaçando o poder do próprio faraó. Para quebrar esse poder, ele faz o quê? Ele faz o culto a apenas um deus, para justificar ainda mais o faraó sendo considerado um deus vivo, ele troca até o próprio nome. Ele deixa de ser Amenófis, passa a ser Akhenaton. O deus que era o único deus daquele momento, então ia ser Aton. E o faraó, sendo seu representante na terra, seria o Akhenaton. Mas tia, durou muito, deu certo o monoteísmo dentro do Egito Antigo? Não. A partir do momento que o Akhenaton morre, restabelece-se o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Outro faraó importante, conhecido nessa época, é o Tutancâmon. Pelos seus grandes feitos? Não. A gente pode dizer que ele entrou mais para a história porque a sua tumba, que ficou guardada no Vale dos Reis, um local que foi o segundo local reservado, além das pirâmides, para guardar as múmias e os guardados dos faraós. No caso dele aqui, o dele foi achado praticamente intacto. A múmia dele estava lá, os pertences deles estavam lá, papiros, que são os papéis, estavam lá escritos, contando boa parte da sua história, o que deu para os historiadores muito do que a gente sabe, muito do que a gente entende do Egito Antigo, certo? E foi Tutancâmon. Uma coisa importante, interessante, ele foi um faraó que morreu muito jovem, entre 18 e 19 anos, certo? Vamos aqui. Outro faraó, bem conhecido, como eu falei, poderoso, teve grandes feitos expansionistas, foi Ramsés II. Inclusive, está aqui, acredita-se ser a múmia dele, ainda muito bem conservada. Bom, por volta de 1167 a.C., o Império Egípcio foi agitado por revoltas populares, pela obrigatoriedade dos camponeses lutarem na guerra de conquista e os pesados impostos. Assim, acabou novamente entrando num período de decadência. Depois no século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diferentes povos, e entre eles destacaram-se os persas, assírios, gregos e, finalmente, os romanos. A partir desse período, a gente não vai ter mais Império Egípcio. A gente vai ter o que sobrou da cultura, a gente vai ter os seus descendentes, a gente vai ter o que contar sobre esse grande povo. Mas não acabou por aí não, tá? Eu queria frisar para vocês
o que esse povo deixou para a gente e depois a gente vai falar sobre a sociedade egípcia. Ok? Os egípcios destacaram-se na astronomia. Através da observação dos astros, eles produziram um calendário solar com 12 meses de 30 dias, bem próximos ao que a gente tem hoje. Além de acreditarem na vida após a morte e praticar a mumificação, o que deu a eles um conhecimento da anatomia humana bem grande, o que já ajudou as civilizações posteriores. Também podemos dizer que eles foram bons matemáticos, que eles foram bons engenheiros. Daí a gente vê a grandiosidade das pirâmides, os cálculos que eles tinham que fazer. E aí quando a gente for dizer, qual foram o que essa civilização deixou para a gente? Conhecimento na astronomia, conhecimentos matemáticos, conhecimentos na parte da engenharia, conhecimentos na astronomia, já falei. Enfim, muito do que esse povo construiu, a gente usa até hoje. Conhecendo a sociedade egípcia. Vamos aqui. Aqui é a pirâmide da sociedade egípcia. E bem no topo, bem acima, a gente tem o faraó. Já falei bastante dele aqui, mas agora a gente vai entender a importância dessa pessoa na sociedade. O faraó possuía um poder absoluto. Na sociedade concentrava o poder administrativo, militar e religioso. O tipo de governo que tinha no Egito Antigo, a gente chama de teocracia. Tio, o que é isso? É um governo no qual o poder político e o poder político e o poder religioso estão na mão de um governante. Nesse caso aqui, o governante é o faraó. Aprenda, quando a gente for falar da forma de governo dentro do Egito Antigo, é uma teocracia. Teo vem de Deus, cracia vem de governo político. Então, é uma teocracia, governo representado, o governante é como se fosse um Deus. Para vocês entenderem o tamanho da importância do faraó naquela civilização. Era considerado um Deus vivo, um Deus mesmo. Eles adoravam, os camponeses, os nobres, todos que estavam abaixo dele, o adoravam como Deus. Ele era adorado, querido. Tudo que ele queria, tudo que ele fazia, as pessoas achavam que era o divino. Ele era considerado filho do sol, Amun-Ra, a encarnação do deus falcão Horus. Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e o seu poder era ilimitado. Comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas. Era por meio da coleta de impostos e o controle de importantes rotas de comércio que o faraó e a nobreza aumentavam a sua riqueza. Bom, abaixo do faraó, a gente tem o que chama nobres. Sociedade ainda de privilégio, abaixo apenas do faraó. E dentro desses nobres, a gente tem, só um momento, os nobres auxiliavam o faraó a governar. Entre esses grupos destacavam-se, a gente tinha o vizir, que era a pessoa abaixo do faraó. Ele ajudava o faraó a governar o Egito. É o que, se a gente trazer para os tempos de hoje, é o que a gente chama de primeiro-ministro. No caso, por exemplo, da Inglaterra, existe a rainha, mas quem está ali perto, governando, é o primeiro-ministro. É mais ou menos isso aqui. Mas nesse caso aqui, o faraó tem poderes enormes. Existiam os sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles que controlavam as questões religiosas, controlavam os templos, as arrecadações, as questões que tinham a ver com a fé. E imaginem aí uma civilização totalmente ligada à religião, aos seus deuses, aonde existia sacerdotes, existia muito poder. Abaixo dos sacerdotes existiam os escribas. A civilização egípcia desenvolveu uma escrita. E o ofício de escrever, para contar a história desse povo, para registrar os ganhos, os impostos, era dos escribas. Abaixo disso tinham os chefes militares, que eram os comandantes do exército, que comandavam os soldados. Os soldados não eram nobres, eles eram comandados pelos chefes militares. Esse grupo compunha os funcionários
que auxiliavam o faraó na sua administração. Esse grupo aqui, a gente pode dizer que era um grupo de prestígio, chamados, por isso que eles eram nobres. Aí eu selecionei para falar um pouco dos escribas para vocês, porque é bem importante. Os escribas destacavam-se na sociedade, pois eram um dos poucos que sabiam ler, escrever e que tinham conhecimentos matemáticos. Eram encarregados da cobrança de impostos, da organização das leis, dos decretos e das fiscalizações das atividades econômicas em geral. Centro da população, dos animais, das colheitas, que é uma imagem de um escriba. Aí eu coloquei já, para vocês entenderem, as particularidades da escrita egípcia. É uma escrita bem difícil de ser, inclusive, de ser decifrada. A escrita surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Caracteres que os egípcios usavam para escrever eram chamados de hieróglifos, usados geralmente em inscrições oficiais e sagradas, gravados em pedras. Então, a principal e mais famosa escrita egípcia era chamada de hieróglifos. Está aqui uma amostra dessa escrita. Os egípcios desenvolveram também uma forma simplificada dessa escrita, hieroglífica, chamada escrita hierática, escrita dos deuses, utilizada principalmente pelos sacerdotes sobre madeira ou papiro. Então, a outra forma é a hierática, usada pelos sacerdotes. E a outra forma é a demótica, que era uma escrita mais popular, mais simplificada. Era geralmente usada em cartas, registros sobre papiro. Então existiam três: a hieróglifa, deixa eu botar aqui para vocês, hierática e a demótica. Eles utilizavam tinta feita de fuligem e algumas vezes decoravam suas escritas com tinta vermelha. Outra importante, eu falei para vocês que ia voltar a falar do papiro. Papiro é uma planta natural da região do Egito, lá nas mediações do rio Nilo. Lembra sempre do rio Nilo. Era essa planta aqui, no qual eles faziam, a partir deste processo aqui de secagem, de apertar, uma das primeiras formas de papel que ficavam em pergaminhos. A escrita hieroglífica era escrita nesse papiro. Além de escrever em monumentos e paredes, os egípcios usavam o papiro, uma folha feita a partir da planta. Aqui, os processos. Bem, eu falei para vocês que era uma escrita bem difícil de se decifrar. Como foi que os estudiosos conseguiram decifrar essa escrita? Esse moço aqui, Jean-François Champollion, ele descobriu essa pedra chamada Pedra de Roseta e nela existia 3 formas de escrita, dentre as quais existia um texto que estava escrito em grego. A partir de muito estudo, ele conseguiu, em 1822, o Champollion, decifrar finalmente a difícil escrita egípcia. Daqui, a partir do estudo dele, começou a ciência, egiptologia. Tá. Continuando, voltando para a sociedade, existiam outras camadas. Os artesãos e os comerciantes. Os artesãos e os comerciantes exerciam atividades diversas. Por exemplo, os artesãos trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, ferreiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives e entre outras atividades. É uma enorme variedade de atividades. Os artesãos egípcios eram conhecidos e os seus produtos eram vendidos e queridos por todas as regiões da antiguidade. E o comércio, né? Os comerciantes favoreceram de produtos variados, principalmente no Novo Império, como eu falei, que foi o maior período de expansão do Egito Antigo. A forma de comércio do pessoal do Egito Antigo era feita a partir do escambo, a troca de mercadoria. Nele eles pegavam produtos que eles não tinham e davam produtos do Egito. Continuando ainda sobre a sociedade antiga, falando dos camponeses.
Os camponeses eram a maioria da população dentro do Egito. A população era empobrecida porque pagava pesados impostos ao faraó e membros da nobreza. Como é que eram feitos esses pagamentos de impostos? Era a partir da colheita dos produtos que eles plantavam. A maior parte ficava nos celeiros reais e somente uma parte para eles sobreviverem ficavam com eles. No período que tinha que esperar a colheita, eles eram obrigados a trabalhar junto com os escravos nas grandes obras faraônicas, certo? Então não tinha vida fácil para quem era camponês, era uma vida bem difícil. Pior do que a deles somente é dos escravos. Outra coisa importante. Os camponeses eram chamados de felás dentro do Egito Antigo. Felás. E por fim existiam os escravos. Os escravos na sociedade antiga eram geralmente estrangeiros e prisioneiros de guerra. A eles eram selecionadas as piores atividades, tipo trabalhar em pedreira, no minério, essas atividades realmente mais complicadas. Tá aí só para fazer um resumozinho. Existia o faraó, todo-poderoso, os nobres aí dentro tinham vizios, sacerdotes, chefes militares, existiam os comerciantes e os artesãos, existiam os camponeses e os escravos. Por fim, a gente vai falar de uma parte bem interessante da sociedade egípcia, que era a religião. Eles eram, como eu já ouvi falar, politeístas. Os deuses, eles podiam ser antropomórficos, em formas humanas, zoomórficos, em formas de animais, por exemplo, jacaré, ou antroposomórficos, metade humanos e metade animais. A principal característica da religião egípcia é que eles acreditavam na vida após a morte. Segundo a mitologia, as pessoas seriam recebidas por Osíris no reino dos mortos. E lá, o seu coração ia ser pesado. E se seu coração pesasse mais do que uma pena da justiça e da verdade, você não teria o direito à vida após a morte. O seu coração ia ser devorado por um ser mitológico e você ia para o que era considerado o inferno deles. Certo? Se o seu coração fosse leve, você ganharia o direito de voltar à vida, desde que o seu corpo estivesse conservado. Para isso, eles desenvolveram a técnica da mumificação. Dica: todo mundo podia ser mumificado no Egito Antigo? Não. A mumificação é um processo muito caro, difícil. Ficava mais para os nobres, certo? Deixa eu botar aqui para vocês. Bom, para os egípcios, quando uma pessoa morria, a alma saía do corpo, mas logo depois retornava. Para que a alma pudesse reencontrar o seu corpo, deveria conservar a forma original. Por isso, empregavam a técnica de mumificação, ou seja, o que a gente chama hoje de embalsamamento. Pessoal, uma curiosidade. Eles limpavam o corpo, besuntavam ele com uma série de produtos para manter o corpo intacto, né? As vísceras, por exemplo, o cérebro era tirado pelo nariz, os intestinos, os fígado, rim, todos tirados e guardados em urnas. Urnas, eu não sei se está aqui, se dá para ver a imagem aqui, mas urnas, jarrinhos que ficavam no local onde, por exemplo, nas pirâmides, o único órgão que permanecia no corpo era exatamente o coração. Está aqui, pessoal, um exemplo, uma imagem que retrata uma múmia egípcia e um conjunto de sarcófagos. Sarcófago era o que hoje é o caixão, né, que guardavam as múmias. As múmias, eu não falei, elas eram, depois de todo o processo, enrolados em tecidos para preservar ainda mais. A gente olhando assim, vocês podem imaginar, mas não está preservado. Tá, pessoal, imagine aí milhares de anos ainda ter carne. Quando um corpo não passa pelo processo de mumificação, pouco tempo depois, ele é comido pela terra. Bom, sobre os deuses egípcios. São vários. São mais de 1000 deuses, né? Lembre-se, eles eram politeístas. Eu escolhi alguns aqui, vou falar, mas eu não vou falar de todos, vou falar de alguns. Osíris
era o deus da vida após a morte. Anubis, protetor dos mortos e embalsamamento. Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. Ra, deus do sol. Existia Deus para todos os aspectos da vida dos egípcios. É interessante vocês saberem por que tinha tanto Deus. As civilizações antigas procuravam explicar os fatos da vida, os acontecimentos meteorológicos, e como eles não tinham a ciência e o conhecimento que a gente tem, eles colocavam e davam esses poderes aos deuses. Algo que era sobrenatural se resolvia com o poder de um deus. Para encerrar o assunto, a gente vai falar sobre a economia do Egito Antigo. A agricultura, o plantio, era a principal atividade econômica. Os principais produtos cultivados eram algodão, linho, trigo, cevada, gergelim, legumes, frutas e principalmente a oliveira. Além do gado, os antigos egípcios apacentavam caprinos, ovinos e suínos. Aves como patos, gansos e pombos eram capturados em redes e criados em fazendas. Está aqui um exemplo, né, deles lidando com o gado. Bom, o conteúdo a gente vai terminar por aqui. A gente está passando uma propostazinha de atividade, inclusive é uma dica e uma cobrança. Façam as atividades. A gente já está no segundo período, certo? Eu preciso das atividades. Façam no caderninho, tirem a foto, postem no Classroom. Peçam o auxílio da sua mãe, de alguém que possa lhe ajudar. Eu preciso saber porque eu continuo passando vistozinho nas pessoas que estão me entregando atividades. Poucos de vocês me entregaram atividades. Portanto, lembrem-se, para que eu dê nota, para juntar no final e vocês estarem com a nota ok, eu preciso que vocês façam atividades. Para esse conteúdo, capítulo 5, páginas 103 a 115, questões 1, 2, 3, 4 e 5, 5 e 6, perguntas e respostas no caderno, mande no Google Sala de Aula para mim, certo? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que forem surgindo, perguntem no Classroom, me procurem, certo? Eu estou sempre disponível e vamos seguindo, né? Se Deus quiser, logo vai passar e a gente vai se encontrar, que a gente está com bem saudade de vocês. Um beijo e até a próxima. Pelo amor de Deus, né? Bem, gente, como eu havia prometido, eu tenho que dar a resposta da charada para vocês, né? Apesar de eu acho já saber que alguns aí já colocaram no chat, né? Vamos lá. A pergunta era a seguinte: qual é o animal que de manhã ele anda em 4 patas, de dia ele anda em 2 patas e ao anoitecer ele anda sobre 3 patas? Quem será que já sabia ou adivinhou? Então é a hora da resposta. A charada, né, o mistério da esfinge do Egito a resposta era o homem. O homem, segundo a esfinge, era o animal que, ao nascer, quando ele vai caminhar, quando ele vai se movimentar por conta própria, ele está engateando quando bebê. Por isso que é de manhã. De tarde, quando ele já é adulto, quando ele já consegue andar com os 2 pés, à tarde ele está sobre os 2 pés. E à noite, quando ele está velho, ele precisa do auxílio de uma bengala para andar, por isso ele está com os 3 pés. Então a resposta seria o homem. E uma dica para vocês estudarem, para vocês usarem a internet, né, também para aprender, é que vocês procurem os quiz sobre o conteúdo do Egito. Quiz é o Racha Cuca, vocês coloquem lá quiz sobre o Egito, é o primeiro que vai aparecer. Tem essas perguntinhas aqui, pessoal. Aí vocês coloquem a escolha, né? Todo o conteúdo já foi dado. Quem tiver dúvida, volta o vídeo. Olha no livro, capítulo 5, tá bem explicadinho lá. Façam e vão treinando. Tem vários aqui, ó. Usem a internet, não só para diversão, também para o aprendizado. Então é isso. Um beijo e até a próxima.